Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mike. Neste vídeo, nós vamos dar continuidade ao nosso processo de engenharia de dados, a nossa carga de dados que a gente iniciou no vídeo anterior. Então, recapitulando bem rapidamente, no vídeo anterior a gente fez a leitura do nosso banco transacional e carregamos para dentro da stage, utilizando ali o Copy Data Activity dentro de um pipeline. A ideia agora é fazer a leitura desse banco de stage, né, utilizando muito SQL, T-SQL, e a gente carregar para dentro do warehouse. E no final do vídeo, complementando, eu demonstro um pouquinho ali a questão dos modelos semânticos, que a gente já consegue já fazer uma modelagem, né, do Semantic Model e disponibilizar para a área de negócio, para os analistas de dados estar utilizando em seus relatórios, em seus dashboards. Então vamos para o vídeo. Eu vou voltar então agora para o Workspace e agora eu vou acessar o DW para a gente dar continuação aqui, então, das próximas etapas, né? Então, views de tratamento no DW, né? Então, a gente vai estar seguindo agora aqui com o DW. Então, por que eu coloquei aqui criação de views dentro do DW, né? Então, igual eu comentei, nós temos datas em vários formatos, né? Então, a gente tem basicamente 4 tipos de datas e a gente precisa padronizar essas datas. Então, aqui um exemplo do campo data venda que a gente tem lá dentro da tabela de venda, né? Infelizmente, aqui dentro do warehouse a gente não tem tabelas temporárias, né? Então, insert into hashtag tabela temporária ou variável ali, né? Tabela temporária de memória. Então, a gente não consegue fazer um select com case, inserir numa temporária e continuar o processo ali. Então, para não dificultar muito, até a questão dentro da Procedure e ter também toda essa lógica um pouco mais limpa ali dentro da Procedure, eu acabei criando views e daí a gente chama essas views dentro das Procedures, acaba facilitando um pouco o processo. Aqui na sequência é tudo que a gente tem que estar executando aqui, então. Então, o próximo passo, criação das views. Então, eu vou voltar aqui para a pasta. Eu tenho aqui views DW. Eu vou abrir esse arquivo. Eu vou copiar tudo isso aqui. Voltar aqui dentro, no DW. Então, eu estou criando as views dentro do DW mesmo. Porque a minha stage está limpa. Basicamente, é só a cópia. Aqui eu tenho a view TB cliente. Aonde eu tenho algumas padronizações, então eu tenho um upper para deixar tudo em caixa alta, o nome do cliente, trim para remover espaços, rtrim, ltrim, um cache by ID do cliente, né, para Bigint. O mais importante aqui, eu diria, a questão da data de cadastro, então tratando esses 4 tipos de datas que existem, convertendo, né, tudo para um padrão sempre o mesmo padrão. Então, lendo na tabela de stage a TB cliente. Antes de criar a view, uma coisa que eu acabei de lembrar que agora a gente está dentro do DW, eu preciso vir aqui em Warehouse e atachar, adicionar para dentro dele aqui a stage. Então, ok, dei um ok. Rapidamente, só para demonstrar, se eu vier aqui, né, select top 100 asterisco from stage ponto vendas ponto tb produto. Então, mesmo dentro da stage, eu consigo, dentro do DW, eu consigo fazer um select na stage, porque a gente adicionou ele aqui dentro. Então, agora SQL, agora a gente consegue brincar aqui dentro. Então, a view do cliente, a view de produto, mesma coisa, né? Então, tratamento aqui da coluna de data. E por fim, a tabela de vendas, essa eu já tenho uma coluna data venda, data prazo entrega, e tem uma data da nota fiscal, né? Shift Enter para executar tudo isso aqui. Beleza, já executou. Se eu expandir aqui ó, no esquema DBO Views, já tenho as views aqui. Então tem as tabelas que a gente criou antes e agora as views que consultam lá na Stage. Procedures, se a gente olhar aqui, a gente ainda não tem nada. Próxima etapa, então, agora sim, vamos para as procedures. Então aqui tem algumas procedures que a gente precisa estar abrindo. DIN Data.
Vou copiar ela. Eu vou fazer uma a uma aqui, basicamente. Eu vou copiar aqui a pasta para o lado, mas basicamente a gente vai fazer a criação de todas as procedures aqui. Primeira procedure aqui é uma procedure para carregar a DIN data. Então eu coloquei aqui que eu vou estar criando datas de 2022 a 2026. Eu vou fazer um truncate na tabela e um while, daí que basicamente inicia no dia 1º de janeiro de 22 e vai até 31 de dezembro de 2026. Novamente, igual eu comentei agora há pouco, infelizmente não temos aqui tabela temporária. Então isso aqui tem que ficar rodando esse while, inserindo dentro da DIN data direto já, né? E daí com toda a leitura aqui que eu fiz basicamente, né? Então aqui eu pego o mês da data atual, o trimestre, o dia da semana, e depois vem trabalhando em cima disso, né? Insere o mês, a data, o mês, né? Com base no mês, traz o nome do mês, traz o nome abreviado. Então, infelizmente, é a forma aqui que a gente consegue estar trabalhando sem tabelas temporárias. Temos aqui a consulta da DIN Canal. Antes de eu continuar a criação das tabelas aqui, essa é uma procedure que ela demora um pouco para executar. Inclusive, eu não vou ter ela dentro do pipeline depois. Eu poderia estar rodando ela uma vez por mês, algo assim, né? Sendo que eu já tenho ela até o final do ano. Então, eu vou deixar ela rodando aqui, que ela vai demorar um pouquinho para a gente ter a nossa DIN data pronta. Enquanto isso, eu volto aqui com a criação das demais tabelas. Então, DIN canal. DIN canal faz o quê? Basicamente, né, a DIN canal está truncando toda vez a tabela, insere de novo, fazendo uma leitura da tabela de vendas na stage. Se for e-commerce, marketplace, televendas, né, ele foi aqui digital, tipo de canal, loja física, presencial. Então, basicamente, cria a dimensão canal. Executou, DIN cliente. DIN cliente, o que eu tenho aqui basicamente? A gente consegue passar para procedure um tipo modo, né? Por padrão ele é full, e daí aqui a gente tem um if. Se o modo for full, que seria o padrão, toda vez ele vai truncar a tabela e vai inserir tudo de volta, consultando da view cliente, né? Então a carga full. E aqui eu tenho o rule number para basicamente ele criar ali a questão do identity com base na coluna ID cliente. Continuando, né? Então não foi full, foi passado para procedure incre, né? De incremental. Acaba caindo qualquer coisa que for digitado diferente de full, né? Ele cairia no else aqui e faria incremental. Por padrão, digamos que a gente passe incre, né, para procedure. Diferente então disso, vai ser feito um merge, né? Então, com base ali na tabela, na view cliente, né, para como target, né, como trajeto final, né, a DIN cliente, né, pelo ID do cliente, vai ser a chave, o match, né, bateu o ID do cliente, legal. Algum desses campos estão divergentes, né? Algum desses campos estão diferentes? Sim, algum deles está diferente. Beleza, vai fazer o update. E a data da atualização vai forçar uma nova data, né? Então vai subscrever a data da atualização. Aquele cadastro vai ser atualizado. Aqui, basicamente, a gente está usando SCD tipo 1, não tipo 2 de inativar o registro, inserir um novo. Basicamente, só atualiza o que já existe. Não bateu, né? Pelo ID do cliente, então não existia, ele vai fazer um insert novo, né, na tabela aqui. Daí, pro insert, aí basicamente aqui eu faço um max, um SK na ID cliente, né? E incremento mais um para inserir basicamente aqui na sequência. Recentemente saiu a questão do Identity aqui dentro do Microsoft Fabric, mas você também não consegue colocar, por exemplo, aqui um Identity de um em um, então você não consegue passar basicamente de quanto em quanto que ele vai estar trabalhando, né? E o Identity dele cria uma numeração bem grande, então eu acabei preferindo trabalhar dessa forma aqui com o rule number pelo ID chave da tabela, ao invés de estar já utilizando o Identity ali. Então foi criado a DIN cliente,
A DIN produto é exatamente a mesma lógica, exatamente a mesma coisa, né? Cria o row number, o ID ali, o SK, né? Pelo ID produto. Achou o produto, né? Tem algo divergência, atualiza, se não, insere. Beleza. E a fato venda. A fato venda, ela, além do modo, ela tem um data de corte. Então a gente já consegue passar uma data de corte para a Procedure quando chamar ela, né? Então eu quero incremental e eu quero 30 dias. Ele vai reprocessar 30 dias. Por padrão, né, a data de corte é nula. Por padrão, né, a lógica aqui estaria pegando 7 dias, sempre reprocessando só 7 dias as vendas. Como eu não tenho dado muito recente, eu deixei 15 dias, né? Então, voltaria depois para 7 dias no cenário real ali. Se o modo for full, mesma coisa, trunca a tabela. Caso contrário, né? Aí ele não vai truncar. Não foi full, né? Foi passado como incremente, né? Incremental e foi passado, por exemplo, 15 dias, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai deletar da Fato Vendas os registros, né? De 15 dias. Então aqui eu faço um join com a DIN Data pelo SK, né? Pela Surrogate Key. E vou deletar tudo que for maior ou igual a 15 dias para trás. Na sequência, ele vem fazendo um insert, basicamente aqui, ok. Como o where lá no meu insert eu tenho, né, que ou ele vai ser modo full, vai inserir tudo, digamos que ele troncou lá em cima, ou ele deletou só X período, ele vai estar filtrando aqui também esse mesmo período, 15 dias, né. Eu tenho alguns joins aqui com cliente, produto e canal, para justamente estar buscando aqui o SK, a surrogate key de cada um deles. Não encontrou, ele vai inserir um -1. E da mesma forma, a surrogate key das datas, né? Então, DIN data para venda, para data da nota e data de previsão de entrega. Vamos rodar aqui. Então, toda essa loja, todas essas procedures, né? Igual eu comentei, vão estar disponível lá no Git. Deixa eu limpar isso aqui. Só de novo aqui. Rodou. Vamos ver se ele criou a tabela de data. Ó, ainda está rodando, né? Realmente esse script para gerar calendário ficou demorado. Rode uma vez ali por mês. Como não tem alteração, né? Não tem necessidade de rodar todo dia ali. E teríamos na sequência aqui daí as procedures de execução, né? A carga full. Ele basicamente printa aqui o início da carga, né? O horário, data e horário, e depois o fim, né? Eu vou chamar aqui na procedure full, sempre chamo a DIN canal, mesmo que ela não tenha, né, um parâmetro de modo, sempre chamo DIN cliente, produto e venda, basicamente. Deixei comentado a data, igual eu comentei, ela é um processo demorado. Poderia ter uma outra chamada, um outro pipeline para DIN data, ou você cria até 2030, 2040, você não precisa ficar rodando ela ali. Beleza, a carga full já foi. E eu tenho aqui um script incremental. Incremental recebe um parâmetro data corte. Por padrão ele está nulo, né? E daí o que eu tenho aqui basicamente, né? Se ele for nulo, eu coloquei, aqui eu estou jogando de novo aqueles 15 dias, né? Então por padrão, se veio nulo, não foi passado nada para o Procedure, e eu faço ele aceitar como se fosse 15 dias, 7 na vida real. Executo a canal não tem parâmetro, né? Sempre vai inserir basicamente tudo ali. É um distinct na TB Vendas, é muito tranquilo aqui. Cliente, né? Carga incremental, produto, carga incremental, fato venda, incremental também, né? E uma data de corte, que seria aqui os 15 dias, né? Que a gente consegue estar passando então para ela. Vamos executar. Foi também. Eu vou fechar esse script, ele ainda está rodando ali a tabela de calendário. Enquanto isso, a gente pode ver que aqui já temos as procedures. Se eu vim aqui expandir as tabelas, né? Então eu vou, por exemplo, pedir um select ali da cliente, top 100. Não tem nada, né?
Eu vou aqui dar um new query, eu vou dar um exec sp underline Gin cliente. Eu vou rodar a Gin cliente. Não passei parâmetro nenhum, ela automaticamente vai ser uma full. Executei. Já foi, né? Então, carga cliente concluída. Voltando aqui, eu rodo aquele select, maravilha, né? Já está aqui. E se a gente prestar atenção na coluna, na coluna data cadastro, né? Tratada, tudo num padrão só, bem certinho. Legal, eu vou pegar agora aqui uma próxima tabela de produto. De produto, top 1000. Também não vai ter nada. Eu vou dar um exec aqui de produto. Vai ser muito rápida também. Já concluiu, né? Lembrando ali que a calendário agora terminou. 8 minutos e 55, 9 minutos para gerar uma tabela de calendário. Tudo certo. De produto, beleza, também já foi populada. E faltou aqui o canal, só o canal de venda. Então, exec sp canal, de canal, dá um F5. Eu não vou nem fazer um select de volta. Beleza, já foi. E vou fazer aqui então um select top 100 asterisco from din data. Só para ver. Ok, então nossa tabela calendário está criada, né? O SK basicamente é a data, só o número dela para a gente estar relacionando depois com outras tabelas ali. Ok, então agora a única tabela aqui que a gente vai estar vazia, né? É a tabela de venda que realmente, né, a gente não rodou o script. E ela basicamente ali tem o processo de todas as outras, um select, né, fazendo join de todas as tabelas ali. Se eu rodar aqui um exec sp fato venda, né? Um shift enter, ele vai começar a execução. Sempre mostra, né, ali embaixo para a gente o tempo que está executando. E daí lembrando, né, que essa procedure, essa carga fato venda aqui, se a gente for olhar ela aqui, o que que ela tem, né? Basicamente aqui ela vai estar fazendo agora nesse momento uma carga full, então ela vai inserir todo mundo, né? O select delas, né, são os joins com todas as demais dimensões para pegar ali as surrogate keys, né, as chaves. A mesma coisa datas. A base dela é na view, tabela de vendas, que já tem tratado ali todas as colunas de data. E aí itens vendas dentro da própria stage ali. Já executou, basicamente deu 31 segundos aqui. Então vamos fazer um select nela. Select top 10 asterisco from pato venda. O que temos aqui? Maravilha. ID da venda, ID item venda, SK cliente, produto, canal, SK data venda, SK data nota, realmente estava tudo nulo, ali é a minha base. Data de entrega, status, né? E todas as demais colunas ali que eu acabei trazendo, data de atualização, né? Tudo que eu acabei basicamente trazendo dentro da tabela ali mesmo. Rapidamente aqui, o que, que eu posso fazer para testar a questão do incremental ali? Eu vou pedir da Fatovenda o DT última atualização. Eu quero fazer um count aqui dos registros, QTD, e eu vou fazer um group by aqui. Se eu rodar isso aqui, o que, que eu tenho? Então, 2 milhões e 88 mil registros, todos eles com a data da meia-noite, né, do horário 28. Meia-noite, hoje é 9h31 agora, mas tem a questão do UTC, né, 3 horas a mais ali. O que, que eu vou fazer? Eu vou chamar então a carga da fato venda, eu vou passar um parâmetro para ela, por exemplo, o modo igual a o modo dela incremento, né? Incremental, né?
Lá na Procedure, por padrão, ele está 15 dias. Então, se eu não passar nenhuma data, né, ele vai alterar para 15 dias ali. Vamos rodar? Carga fato venda, mandei rodar como incremental. Opa, já foi no modo incremente. Se eu voltar aqui e executar, ele vai ter que ter alterado alguns registros, algum horário aqui, né? Maravilha, 7.161 registros, né? Ele alterou 2 minutos depois. E se eu passasse aqui também uma data? Deixa eu ver que parâmetro aqui que ele vai pegar. Mês, dia e 2026. Vamos ver se é esse formato aqui. Ah, tá. Deixa só eu ver o nome que tá. Vamos fazer diferente. Ao invés de eu passar o nome, eu vou passar só os campos aqui. Ah, já foi. 1/3 de 2026. Ele levou 1 segundo. Será que ele pegou mais registros? Tinha 7.000 antes. 15.502 registros, né? Então ele está fazendo incremental. Eu quero agora, sei lá, desde janeiro. Digamos, tá vindo dados novos na stage e eu tô pedindo para reprocessar fato ali, né? Com 3 meses ali, né? Opa, 78.000 registros. Então tá funcionando aqui a questão das procedures em si. Por fim, basicamente a única coisa que falta então a gente fazer. Então, ó, uma estrutura muito limpa, né? Stage DW, basicamente só com procedures. Aqui dentro do pipeline, o que que eu vou estar fazendo agora aqui? Eu vou adicionar uma activity do tipo store procedure. Só um minutinho, né? Opa, aqui se sucesso, né? O que que eu quero executar? Qual procedure, né? Em settings aqui, novamente, né? O meu warehouse. Eu estou rodando no DW. Qual procedure que eu quero executar? Ok, ele vai listar todas as procedures. Eu posso rodar full, eu posso rodar a incremental. No caso de eu selecionar a incremental, o que que eu poderia fazer? Opa! No caso de eu selecionar a incremental, eu poderia vir aqui, ó, em parâmetros, novo parâmetro, né? E eu já poderia aqui colocar que ela é de um tipo date. Eu quero, por exemplo, aqui o 1 do 1 de 2026, por exemplo, né? O nome dela, DT Corte, se não me falha a memória, era isso, né? Então, uma data 1 do 1 de 2026, o parâmetro que eu estou passando para incremental dela. Salvar, cadê? Home, save, e eu vou mandar rodar isso aqui. Rapidamente, se eu vim aqui no meu DW, vamos ver uma coisa. Opa, então eu vou aqui, a última execução a gente tinha às 32h45, né? Vamos rodar aqui então. Cadê? Meu orquestrador. Beleza. Executar. Lembrando que agora a minha Store Procedure, eu estou chamando o modo dela incremental, então ele não vai deletar todos os registros, inserir tudo de novo, né? Ele vai usar como base a data de corte aqui, 1º de janeiro de 26. E ele vai ter que mudar, então, consequentemente, esse horário ali que a gente tinha. Cadê? 0032. Eram 78.000 registros, né? Ok, pessoal, então terminou aqui de rodar todo o processo. Basicamente, ele levou 1 minuto e 44 só para TB cliente. E depois, toda a carga full, na verdade, do transacional do LTP ali para stage de novo, ele levou 1 minuto, né? Aqui tá fazendo a carga full, então bem mais dados, né? Se a gente olhar aqui, ó, bem rapidamente, ó, então só a TB cliente, né? Foram 100 registros, são 100 clientes que a gente tem hoje, e demorou. Enquanto que se eu olhar os outros, né, 2 milhões de registros, né, em 34 segundos, e o último aqui, esse for de 35, então o primeiro aqui, né, 1.440.000, 21 segundos, né? Então,
O primeiro aqui foi algum lagzinho, né, algum gapzinho ali do Fabric mesmo. E a Procedure, basicamente lendo da stage, né, pro DW incremental, 14 segundos só. Então foi muito mais rápido, né, da stage pro DW. E se eu voltar aqui, eu acabei já executando aqui, né? Então aquele horário que a gente tinha de meia-noite e 32 foi para meia-noite e 38, a mesma quantidade de registros, porque ela foi incremental. Então aqui basicamente a gente tem o pipeline completo, pegando a tabela DW, TB cliente lá do transacional, jogando na stage, demais tabelas que a gente tem ali, né, dentro da lista, né, que poderia ser um lookup, pegando várias tabelas parametrizadas, e mandando para a stage, e por fim, todo o processo, a criação do DW em si, né? Então, muito bacana aqui essa questão do pipeline. E por fim, né, o que eu poderia daí estar fazendo aqui em schedule, eu poderia estar criando o agendamento, né? Então, eu poderia colocar que isso aqui ele vai rodar diariamente, quais horários eu preciso que isso aqui roda. Então, eu preciso que isso aqui rode todo dia, 1 hora da manhã, e também eu quero que rode 1 hora da tarde, ou eu posso rodar de hora em hora, aí depende muito, né, da questão, né, do teu business aí, o que que você precisa no dia a dia. Mas muito bacana, né? Bem legal. Um pouco aqui do que a gente consegue estar fazendo dentro do Microsoft Fabric, utilizando basicamente uma capacidade aqui F1 dentro do Fabric. A gente trabalhou ali com 2 milhões de registros, 1.400.000 e pouco, num fluxo fim a fim aqui dentro do Microsoft Fabric. Por fim, né, se fosse o caso, aqui dentro do DW, a gente poderia estar criando aqui um modelo semântico, né? Então aqui Direct Lake, né, do OneLake, eu conseguiria estar selecionando essas tabelas. O nome eu poderia estar colocando aqui Semantic Model Vendas, por exemplo. Confirmei. E aqui basicamente ele vai estar me jogando agora aqui na experiência de criação e modelagem ali de modelos semânticos mesmo. Eu estaria montando todo o relacionamento dessas tabelas, né? Então, as tabelas dimensões filtrando a tabela fato-venda. E na sequência, né? Daí o pessoal ali, o time de Power BI, né? Poderia estar desenvolvendo suas visões em cima desse modelo semântico aqui. Como esse modelo semântico aqui a gente selecionou basicamente o modo aqui de tabela, até consigo selecionar em uma tabela, ele vai mostrar aqui o Direct Lake, né? Ele está basicamente em real time, né, fazendo a leitura ali do nosso data warehouse, né? Ele é muito rápido, igual o modo import lá do Power BI, né? Mas ele está conectado meio que em tempo real mesmo, é muito rápido, muito bom isso aqui. E literalmente, né, o pessoal ali, o time de dados já conseguiria daí estar fazendo, tá trabalhando em cima disso aqui, né? Então, SK cliente, só um exemplo aqui, a gente consegue estar criando aqui toda a parte de relacionamento. Então, relacionamento single, né? Muitos para um, que basicamente é a dimensão filtrando a tabela fato. E a mesma coisa que a gente teria para demais tabelas aqui também, né? Então, por exemplo, só para fechar aqui a produto, né? SK produto, né? Vai estar relacionado ali também com uma DIM produto. Basicamente aqui, modelagem relacional, né? Seguindo aqui da forma que nós deixamos as tabelas, aqui seria o modelo Star Schema, né? Não o Snowflake, né? Que seria dimensões, filtrando dimensões. Aqui é somente dimensões filtrando fatos mesmo. Pessoal, nesse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Igual eu comentei, toda essa parte aqui vai estar disponível aqui no GitHub para vocês baixarem os arquivos depois, né? Replicarem aí dentro do Microsoft Fabric. Espero que o conteúdo tenha sido válido para vocês. Se você conhece alguém que também gostaria de conhecer um pouquinho mais do Microsoft Fabric, compartilhe o vídeo, deixa um like, vai ser muito útil, vou ser muito grato. Um abraço, até a próxima.